Boa noite, mais uma vez entrando aqui. Agora vai dar certo, hein? Esperar só a doutora Sabrina. Boa noite para vocês. Vamos comentar um assunto muito interessante. Diolean, Sabrina Endócrino. Vamos lá, Sabrina. Aline, fala Aline, tudo bem? Oi, Sabri, Ei, boa noite para todo mundo. tudo bem? Tudo? Você? É, né? Sempre com uma novidadezinha, né? Acontecendo uma coisa aqui, outra ali. Uma correria aqui, outra ali, né? Você viu aquela medicação novamente que eu coloquei para você, né? Que eu fiquei sabendo, eu não conhecia, porque esses medicamentos, lógico, não são da minha alçada, né? E Aham, aí eu nem sei o que é que está passando por aí pelas mãos dos especialistas, né? sim, Enfim, depois a gente vai comentar sobre isso na parte de suplementação, de repente. Você pode sim. dar uma palhinha que você falou comigo, né? Eu acho E, importante porque tem muita gente que tem dúvida quanto a isso, né? não, e acha isso, que parece que isso Normal, banalizado, vamos falar assim, né? Normal é sem nenhum tipo de critério, né? é Bom, verdade. então vamos fazer o seguinte: vou apresentar novamente a doutora Sabrina França para todo mundo aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Sabrina, formada em medicina pela UFES em 2003, e residência em endocrinologia e metabologia no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, no Rio de Janeiro. Tem o título de especialista em endocrinologia e metabologia. É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Espírito Santo e também é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, certo? Certo? Isso aí. Positivo. Então, é com essas suas especificações que nós vamos tratar desse assunto aqui com bastante propriedade. Além do mais, aquele assunto que a gente fez na primeira live foi muito legal, tive bastante feedbacks positivos sobre a relevância e a forma como você conduziu, foi muito bom, tá? Que Parabéns, bom. muito Fico obrigado. feliz de ter ajudado e esclarecido, né? Porque é um É, que assunto que é, gera dúvida mesmo, não tem jeito. É polêmico, digamos assim, né? e todo mundo precisa, né, de informação, né? Todo mundo precisa dessa ajuda. Com certeza. Tem gente dando Bom, boa noite aí, boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Sejam ah, bem-vindos. ó quem tá aí, ó, a galera aí. Jorge França, Janine, fala, Jane, Paola, Doutora Ingrid, cheguei. Maneiro, maneiro. Vamos fazer o seguinte: a gente pode tentar deixar as perguntas para eles mandarem por via direct, não é melhor do que responder pelo ao vivo? Você que entende dessas tecnologias, Marcelo, fica por sua conta, o que você achar melhor. Tá bom. Você vai lendo algumas perguntas e vai Isso. levantando para mim. Que às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu sei, é difícil, mas aí você vai falar mais, ou quem estiver falando mais ou menos, a gente vai passando aqui, dá para voltar e voltar, né? A gente vai tentando pegar tudo. Tá bom. Então, como eu não me apresentei, talvez algumas pessoas que estão entrando nessa sala aqui não saibam muito a meu respeito, né? Então, eu sou o professor Marcelo de Brito, professor de Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício e da Saúde, Cinesiologia, Nutrição Esportiva e Saúde e Psicanálise como uma nutrição esportiva e psicanálise como um composto, um conjunto voltado exclusivamente para o atendimento dessas questões prioritárias que percorreram toda a minha jornada de profissional. Então, eu tenho 32 anos que trabalho com preparação física e
me sentir na obrigação de conhecer outras áreas para poder fazer com que o meu trabalho surtisse mais efeito. Então, eu estou aqui agora com você, com a honra de estar com você, como uma médica, endocrinologista, para que a gente troque experiências de áreas diferentes, mas completamente afins, porque eu dependo muito do seu trabalho. Isso aí. Tem que ser um multidisciplinar, interdisciplinar, digamos assim, né? Certo. Uhum. Funciona muito melhor, né, Marcelo? Com certeza. E a gente sabe que a necessidade de estarmos com pessoas que tenham mais ou menos os ideais e uma filosofia, vamos dizer assim, de vida e de trabalho semelhante, é muito bom para a gente, porque a gente sabe como as pessoas são diferentes e cada pessoa quer uma coisa para si, quer algo da forma que ela acha que seja bom para ela. Então, a gente, nesse momento agora, nós vamos interagir de uma forma que a gente acredita que seja bom para nós e para quem a gente trata, não é isso? Isso aí. Não quer dizer que é o certo ou o errado, né? Isso, exatamente. Vamos A pontuar. gente tem embasamento científico. Então, a gente estuda, né? E a gente não faz baseado no que a gente acha, ou na nossa experiência de vida, na nossa experiência clínica do dia a dia. A gente faz embasado em evidência científica, né? Positivo, positivo, positivo. E aí eu vou deixar você conduzir algumas questões que a gente estava tratando da questão básica, o que as pessoas precisam saber, conhecer delas, Isso. pessoais, para que ela possa não só compreender o metabolismo delas, mas também interagir com ele e poder, vamos dizer assim, ajustar ele, né, Sá? Utilizar do conhecimento sobre o seu próprio corpo, sobre o seu metabolismo a favor de si mesmo, né? Exato. Então, a gente falou um pouco de metabolismo na semana passada e falamos o que é esse metabolismo, como que a gente calcula e quais são as interferências que ele pode sofrer, porque varia de uma pessoa para outra. Então, o cálculo do metabolismo basal é igual para todo mundo, dependendo das variáveis como peso, sexo, idade. Porém, não é exatamente assim que funciona na prática. A gente comentou que tem alguns metabolismos, pessoas que têm um metabolismo um pouco mais acelerado, um pouco mais lento. E aí eu queria te perguntar, e a gente vai trocar essa ideia de como que esses fatores podem interferir. A gente sabe que a genética interfere, Uhum. tá falhando? Não, tá dando, tá, falhou bem pouquinho, tá dando. Porque tá dando uma rodadinha aqui no meu rosto aqui. Quando der uma rodadinha, você dá uma seguradinha, porque Já vai passa passar. rapidinho. Então, genética, o comportamento de cada um no dia a dia, a idade, o sexo, mas e em relação às atitudes, né, das pessoas, em que os sentimentos, as emoções, os hábitos do dia a dia, em que isso pode interferir para nos ajudar ou prejudicar, né? Uhum. Eu vou te dizer o seguinte: a gente tem observado, através da própria da dinâmica do negócio, do dia a dia, das comparações, vamos dizer assim, dos cruzamentos de informações, os estados emocionais, a gente sabe que eles interferem em todo o sujeito, em todo o seu organismo, certo? Então, vamos dizer assim, que a pessoa que é mais entusiasmada, uma pessoa que tem mais alegria, uma pessoa que tem mais motivação, uma pessoa que é positiva, que ela tem essa energia alta, a gente pode deduzir que ela terá um metabolismo mais atuante, mais ativo. Não seria isso? Até porque o nosso sistema nervoso precisa de energia para compensar nessas atitudes nossas, né? Então, dá uma estimulada, dúvida. Então, isso aí seria um elemento que influencia no aumento do metabolismo. E também, Marcela, essas emoções estão relacionadas também com os neurohormônios. Então, quando a gente tem emoções boas, a gente libera hormônios do bem, né? Quando nós Perfeito. Positivo.
com sentimentos negativos, ou até no sentido mais deprimidos, preocupado, ansiedade, aí libera cortisol, libera adrenalina, que é hormônio. Não vou dizer que são hormônios do mal, eles têm o seu papel, Sim, 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 mas que em sim. excesso eles prejudicam, né? Torna a equação desequilibrada, a equação química do corpo, né? Voltou, É voltou. isso aí, exatamente. Que Fala. a gente falou que metabolismo é isso, é essa reação química mesmo para produzir energia, né? Exatamente. Exatamente. E aí, esses estados emocionais seriam um primeiro fator que vai contribuir ou vai prejudicar Uhum. para, vamos dizer assim, o bom funcionamento do organismo, inclusive das reações químicas, Isso né? aí. Isso, Então, esse é o primeiro fator que eu considero muito relevante. Sempre que a gente consegue poder ter a oportunidade de explicar para as pessoas que essas questões pessoais, essas questões preliminares, elas às vezes são deixadas de lado e, exatamente. elas, e aí as pessoas vão procurar o caminho mais rápido, Isso aí. Isso aí. que é um grande problema. Não sabe, tem que trabalhar as emoções, né? E E, às vezes dão pouca importância, acha que está estressado porque é o dia a dia mesmo, parte para remedinho, né? Vou tomar. exatamente. Exatamente. Não que esses medicamentos não façam bem, pelo contrário, eu sou médica, eu tenho que prescrever. Porém, usar de forma inteligente, né? Porque senão isso Certo? é tudo que bem. Medicamento é medicamento. Tem os efeitos Sim. colaterais, né? Uhum. Tá certo. Então, a gente vê esses estados emocionais, as atitudes, vamos dizer assim, do comportamento do dia a dia é um outro fator que eu considero muito importante para essa questão de como a gente influencia o metabolismo. Uhum. Maria Clara. Valeu, Maria Clara. Irado, hein? O pessoal tá gostando, ó. Olha só, olha as minhas considerações. A pessoa que tem um espírito proativo ou ativo, aquelas pessoas que têm um dinamismo pessoal, Uhum. que têm mais ação física, ação motora, pessoas que têm mais agilidade, pessoas rápidas, Também esse gasta. é o que vai influenciar numa melhora, vamos dizer assim, de uma função melhor do metabolismo, não é isso? Às vezes as pessoas não dão importância se você sobe escada ou se você sobe de elevador, se você vai na padaria a pé ou de carro. Mas você vai juntando, vai contando, né? Qualquer movimentozinho, nessa pandemia eu costumo falar para os meus pacientes idosos para se movimentarem dentro de casa. Não fica no sofá o dia inteiro. Dá uma voltinha dentro de É isso casa, aí. fazer alguma coisinha, porque ajuda, vai ajudar, vai se movimentar em alguma coisa, né? Um alongamentozinho, botar o músculo para funcionar. Porque para ele funcionar, mesmo que minimamente, ele vai precisar de energia, né? Positivo. É exatamente essa questão que eu estou colocando. São as atitudes do dia a dia em que as pessoas, às vezes, elas se esquecem dos controles remotos, da bicicleta elétrica, da Isso motoca, do patinete, né? Do vidro o vidro elétrico do carro. é isso, né? Se a gente pensar friamente, é tudo muito fácil hoje em dia, né? Muito fácil. Logicamente, isso vai gerar o quê no metabolismo? Vai ficar lento e vai atrapalhar. Aí não tem jeito que ajude, né? Olha bem como é que a Olha, gente está. Falhou, pode falar de novo. não adianta só também dieta, só comer bem. A pessoa que se alimenta muito bem e que não pratica nenhum tipo de atividade, ela não vai ter o mesmo resultado, assim como aquela pessoa que também corre 5 quilômetros por dia, mas não se alimenta bem. Então tem que ter a junção desses fatores. E a alegria, né? Então é aquilo que a gente falou, emocional junto com o comportamental, né? Junto com essa. Exatamente. E se a pessoa não tiver um conhecimento
prévio sobre isso, se ela não tiver, vamos falar na consciência, autoconsciência, na verdade é saber o que você faz e como você faz para ter um resultado X, Y ou Z, né, Sabe? É isso aí. E aí as pessoas, aí vem aquele caso que você falou, né, Marcelo, das pessoas que têm objetivos diferentes, né? É. Aí eu queria te perguntar essa questão que a gente comentou alguma coisa na semana passada também, em relação à composição corporal, né? Então, Certo. o meu objetivo é perder massa gorda e ganhar massa magra. O objetivo da Maria é hipertrofiar, né? O objetivo de outra pessoa é perder peso. Quer perder peso, Aham, não importa como, né? aham. Então, como que a gente pode aprender a entender sobre essa composição corporal? Em que isso vai ajudar em relação a peso magro, massa gorda, massa magra, massa óssea? Vamos falar um pouquinho dessa composição corporal que eu acho que vai ajudar também. Perfeito. Veja bem, eu vejo que existe um equívoco muito grande do peso corporal, né, com a questão do que a pessoa se acha gorda ou magra. O peso corporal que você verifica numa balança, que é o peso total do corpo, Uhum. ele é composto por vários elementos. Aí que está a grande confusão. Todo mundo, a maioria das pessoas tem um problema sério com balança. Normalmente elas chegam falando que a minha balança está quebrada, normalmente. Com certeza. A balança está com defeito. Marcela, essa balança não está legal. E a gente tem que falar que realmente ela não está legal, ela está com defeito. Coitado. Aí o que acontece? A gente explica que dentro do peso total que você está vendo ali naquele visor da balança, você vai ter os componentes da sua composição corporal. Você tem o peso dos seus músculos, que Uhum. são basicamente, o peso ele é basicamente composto do músculo, a fibra muscular, por água, né? Ele E, tem uma quantidade muito grande de água. Então, quanto mais hidratado, é sinal que você tem mais massa muscular. uhum. Você tem o peso gordo, que é o peso isento de água. Ele é hidrófobo, né? Porque ele repele a água, Isso. certo? Água. Aí, então, você tem o peso gordo, você tem o peso ósseo, que equivale ao seu esqueleto, né? E você tem um peso residual, que estaria ali incluído seus órgãos, vísceras e sangue, vamos dizer assim, material sólido, né? Isso. Cada hora em que o corpo estiver passando por determinada situação, vai ocorrer variações em alguns desses elementos, que Uhum. podem alterar o peso total da balança. Isso Então, aí. às vezes, a pessoa pode emagrecer sem necessariamente diminuir o peso da balança. E isso é um ponto que, principalmente, as mulheres, elas têm uma dificuldade, porque o peso delas reflete mais ou menos a sua pessoa. Vamos dizer que você fale que você sempre pesou 56 quilos. Uhum. Parece que esse número 56 representa você. E quando você sai desse 56, praticamente você se acha que está gorda ou fora do seu peso, porque você saiu do seu 56, que é o peso que você teve a vida toda. Sim, Positivo? é isso aí. Então, esse equívoco da composição corporal é uma coisa que precisa ser esclarecida através realmente do que nós estamos fazendo aqui, ou um profissional que possa dar essa informação, para que a pessoa tire vamos dizer assim, essa falta de clareza dos elementos, e não pense que o peso que ela está pesando na balança representa a situação dela física, vamos dizer assim, plena. Para isso, ela teria que fazer o quê? Um teste, né, uma avaliação física, Uhum. onde, através
de métodos, por exemplo, uma balança de bioimpedância ou um compasso de dobras cutâneas, ela poderá identificar esses elementos do corpo e separar cada elemento individualmente, podendo, em tempos, fazer reavaliações para verificar a diferença de cada peso, de cada componente da composição corporal, ao longo de algum tempo de treinamento e de alimentação, de dieta. E aí sim, pensar com o tempo se o elemento aumentou, diminuiu, o que aconteceu. É isso aí. Então, você acha que seria essa questão seria respondida dessa forma? Sim, é isso mesmo. É isso que, as pessoas saberem a diferença. Uma pessoa que tem o índice de massa corpórea, a gente calcula peso sobre altura ao quadrado. É o que a gente tem de parâmetro epidemiológico para fazer estudos populacionais. Então, a gente usa o IMC para saber se a pessoa está dentro do peso, se é sobrepeso, se é obeso, ou se até tem desnutrição, né? Só que uma pessoa com o mesmo índice de massa corpórea, às vezes até com a mesma idade, ela não tem a mesma composição corporal, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, uma mulher de 40 anos, que pesa 60 quilos e mede 1,60 m, tem mais ou menos o índice de massa corpórea de 23. Se a gente olhar, é do peso normal para ela. Porém, vai fazer uma avaliação da composição corporal, e aí você pode fazer por pregas cutâneas, igual você falou. Você pode fazer por métodos indiretos, que são mais precisos. Então, a bioimpedância é um deles, que é através da corrente elétrica. O melhor método, que é o mais sensível mesmo, que mais bate com a composição, é a densitometria óssea, que a gente chama de corpinho DEXA, o famoso DEXA. Uhum. E aí você vai ver, você faz uma avaliação, aí você vê que uma delas tem 15% de gordura e é super forte, tem uma massa magra bem pronunciada. A outra já é o contrário. Ela tem um IMC de 24, mas você vai ver, ela tem 30% de gordura, 35% de gordura, quer dizer, o metabolismo está totalmente diferente. Nós falamos que o músculo, ele é o maior consumidor de energia, o que mais ativa o metabolismo. Então, como que está o metabolismo dessa mulher de 40 anos que tem 30% de gordura? Tá super lento, muito lento. Positivo. Super rápido. Então, acho que faz toda a diferença essa questão. E só lembrando que essas medidas, né, Marcela, elas devem ser feitas com a mesma pessoa ou com o mesmo aparelho, que é o ideal. Tem variações, né? Certo, então, positivo. Você faz numa balança, não quer dizer que é pior ou melhor do que a outra balança. Exatamente, é relativo, né? Então, isso é interessante. Aí, falando dessa composição corporal, e aí, como conciliar esse paradoxo, né? Emagrecimento, hipertrofia. Eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa muscular. A balança a gente já sabe que não é sempre o parâmetro. Também não pode querer enganar a gente. Falar, eu não emagreci porque eu ganhei massa magra. Peraí, vamos ver. É muito comum essa história, né? Doutor, a pessoa volta depois de 3 meses, eu achando que vai ter um super sucesso. Aí a pessoa viajou, sabe? Foi feriado, foi aniversário. Não, doutor, olha, eu emagreci, depois eu ganhei um pouco, mas eu troquei minha massa. Eu ganhei massa magra. Olha as minhas medidas. As medidas, elas servem muito. Por exemplo, a cintura, a gente sabe que é um bom parâmetro. Isso. Tem alguma dica aí? O que você fala aí dessa área? Olha bem, essa questão de anabolismo e catabolismo, né? O anabolismo seria o ganho de massa e o catabolismo seria o emagrecimento. Essa é uma questão que ela é muito, muito controversa, tem muita, assim, muito sentimento envolvendo isso. Por quê? Porque todo mundo quer ficar... Todo mundo que eu falo, qualquer pessoa quer ganhar músculo e emagrecer. Lógico. Né?
Mas isso é a galinha dos Eu ovos de ouro? eu quero trocar minha massa gorda pela minha massa magra, óbvio. Você quer. Então, então o negócio é esse. Mas como é que funciona isso? Aí vamos lá para a sua questão. Como é que a gente consegue fazer um emagrecimento e um aumento ao mesmo tempo se essas duas vias elas são antagônicas? Por exemplo, quando nós estamos emagrecendo, o nosso corpo está em catabolismo, ele está em aceleração e utilização de toda a energia do corpo para redução. E Uhum. quando você está em hipertrofia ou ganho de massa, seu corpo está acumulando energia. Então, esse detalhe eu acho que é muito importante para o pessoal. Ó, a Nana está querendo os dois também. Ó. Ela está falando aqui que ela está querendo os dois. Você e Marcelo café com leite, hein? Pode parar. Peraí, não, não é assim também não, tá? Eu já fui, já era. Não, Aí, você tá um coroa sarado. ó, eu tô me segurando, tá? Eu tô tentando arrastar esse negócio aí, ó. Eu falei que eu queria chegar aos 70 anos desse corpício aqui. Será que eu consigo? Olha aqui, a Belardo começou a fazer uma aula de jiu-jitsu com um amigo de 68 anos. Ele veio aqui no prédio segunda-feira, você tem que ver o coroa, tá? É, hein? Ele tinha um peitinho que eu fiquei até achando que era uma ginecomastia, não era nada, eram duas pedras aqui, Marcelo. Um caroço? Caroço? Não, é de músculo. Caroço mesmo? É, o bíceps, você via a pele, você enxergava os detalhes. 68? É, mas assim, a alimentação perfeita. Não, aí eu não vou poder competir, não. Não dá para competir mais. Ó, tem outro coroa ali falando que é sarado, ó. Esse é também. Esse, vou te falar, é o top dos top. É isso aí, Jorge. É isso aí, Jorge. Tá certo. Então, vamos lá. Aí, vamos pensar no seguinte: se são vias antagônicas, é muito complicado fazer isso ao mesmo tempo. Então, isso seria, na prática e na teoria, seria um engodo. Seria errôneo falar que você vai emagrecer e vai aumentar sua massa. O que a gente tem que fazer, então? Primeiramente, primeiro passo é mantermos a massa magra. Mantermos a massa magra não significa hipertrofia. Concordo. Depois que você manteve a massa magra, tonificou a massa magra, deu substância para ela, deu ativação, você vai trabalhar o emagrecimento. Uhum. Porque o exercício de força, o exercício de resistência, aquele que você usa sobrecargas, o peso do próprio corpo, ou anilhas e halteres, esses exercícios resistidos, eles vão proporcionar ao corpo uma proteção, quer dizer, ao músculo, uma proteção contra a degradação. A degradação que o emagrecimento promove no próprio corpo. Certo, correto. Então a gente tem que fazer o treinamento de resistido e fazer o treinamento de emagrecimento. Vamos falar assim, tem que estar completamente compatível com uma dieta equilibrada hipocalórica. Com certeza, é a chave do negócio, né? Tem que ter menos caloria, não adianta. Depois que você fez aquele cálculo onde você vai elaborar, né? No caso, a sua quantidade calórica, de ingesta calórica total de um dia, quando você todo dia reduzir 300 calorias por dia, você, ao final de uma semana, você vai ter tirado, em média, 1.500 calorias, pelo menos. E aí você vai precisar catabolizar para pegar essa energia e jogar para o músculo que você está utilizando, né? As pessoas acham, às vezes, né, Marcelo, que
fazer uma atividade anaeróbica é ruim para quem quer emagrecer, mas você acabou de explicar que não, né? Você precisa manter sua massa muscular. E outra coisa, quando você faz um exercício resistido, você gasta caloria, né? Você... Lógico, 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 lógico. Inclusive, eu tenho a falar sobre os exercícios que não são aeróbios, que são os anaeróbios, né? Vamos falar assim de exercício de força. Sim. O exercício de força, ele pode ser amplamente utilizado, inclusive para emagrecimento. Você consegue treinar e emagrecer com exercício de força sem precisar fazer nada aeróbio. Essa confusão, ela paira no universo geral. As pessoas acham que o aeróbio que faz... Né? Oi? Acho que virou tradição. Quer emagrecer tem que correr. Tradição, muito bem. Tradição. Aí lesiona, né? Porque não tem massa muscular para estar correndo, mas quer correr. Aí você vê aquele gordinho correndo, daí a 2 meses acabou o joelho, não tem mais como correr. Tornozelo, ferrou o pé, não tem como correr mais, né? É mais ou menos. E convenhamos, as atividades aeróbias mais intensas, as que são de maior impacto metabólico, vamos falar assim, que tem um alto custo metabólico, articular, muscular, cardiovascular, tudo. Uhum. Essas atividades são muito, vamos dizer assim, elas são mais nocivas. E, consequentemente, o que vai gerar desse alto gasto energético após o exercício? O que é que vai acontecer? Fome. Ah, sim, com certeza. Precisa repor, né? Precisa repor energia. Aí é o que eu estava falando, eles gastam muito, mas recupera tudo depois. Exatamente. Né? Exatamente. Aí não vai ter... Não ouvi. Não vai ter o resultado final. Aí vai achar que não adianta mais. Aí acaba desistindo, desestimulando. Então, se não for programado um treino junto com uma dieta individualizada para cada um, o que dá certo para mim não vai dar certo, pode não dar certo para você e vice-versa. Muito bom, muito bom, muito bem, exatamente. Precisa de interdisciplinar, precisa do médico, precisa do educador físico, precisa do psicólogo. Nós temos psicólogo aí assistindo aí a gente. Precisa de um nutricionista para avaliar dieta. Não é todo médico que sabe nutrição, né? Verdade. Falou, você estudou sobre a questão da alimentação, mas você não é especialista na área. Então, se a gente consegue fazer uma interação, os resultados vão ser muito melhores. Né? E você tendo um conhecimento que você possa ter acesso a informações de outra área, é muito mais fácil você interagir com as pessoas e entender que ela está agindo de uma forma errada ou correta, né? E fazer o encaminhamento para o especialista, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de hipertrofia, né, e tudo mais. E a alimentação, como que tem que ser? E suplemento? Né? Então, é moda usar suplemento. Eu vou entrar numa academia, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar meu shaker lá e tomar algum produto. Eu tenho que tomar algum produto, porque eu vejo todo mundo tomando produto. Né? Então, eu vou querer tomar alguma coisa. Aí eu já vou logo pro Whey Protein, que é o mais famoso. Aí um colega toma um termogênico que fala que é massa, e eu vou tomar aquele termogênico também, que vai dar uma aceleração danada, mas tá acelerado, mas eu tô me sentindo animada, eu acho que eu vou ficar bem, né? Então, suplementação. O que dizer da suplementação? O que você acha, Marcelo? Olha só. Antes da suplementação, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma pesquisa preliminar com o sujeito. Individualizar. Um estudo. A suplementação eu acho ótima. Existem muitas coisas que ajudam bastante,
que contribuem, né, que fazem você ter uma melhor qualidade de vida. Vamos falar de suplemento como algo que complementa a alimentação. O nome já diz, né? É para suplementar, né? Não Exatamente. não é para substituir, correto? Apesar que tem até espaço na substituição. Já tem estudos mostrando que, tipo whey protein, na pessoa que quer emagrecer, ele pode até ser usado como substituto, né? Não vai tomar whey protein 3 vezes ao dia, né? Mas se essa pessoa, no dia que ela não pode se alimentar bem, então, ou ela tem um horário muito corrido, ou não tem oportunidade, ela pode até usar o whey protein como substituto, que ela vai fazer uma carga boa de proteína numa quantidade de caloria pequena. Baixo. Aham. Sim, sim, com certeza. Contanto que ela tenha em outras refeições os nutrientes que ela precisa para o bom funcionamento do seu organismo. Aham. Então, eu, na minha concepção, assim, eu utilizo suplementos também, mas assim, olha bem, é, antes de tudo, nós temos que fazer o seguinte: você tem que fazer uma avaliação física de composição corporal para ver qual é a situação. Tá? A gente já falou da avaliação física, já vimos quais são os elementos que compõem, o que, que a pessoa precisa fazer Sim. nessa manipulação, Isso certo? é. Após isso, de acordo com os resultados, é imprescindível que faça-se uma avaliação nutricional, né, o nutricionista, para fazer um estudo de como essa pessoa está nos seus hábitos alimentares, seus padrões, e o tipo de alimento, enfim. Olha só, hein? Aí, após isso, terceiro elemento, eu acho que você tem que entender, a gente tem que saber qual é o tipo de treinamento físico que essa pessoa faz. Tá apta para fazer também, né? Porque às vezes vamos dizer que ela já faça um treinamento e ela vai fazer uma suplementação. Ou, se ela não fizer nenhum treinamento e está começando a fazer algum treinamento recentemente. Positivo? Isso. Então, se não se tiver a informação do qual seja esse tipo de desgaste e de necessidade, é muito difícil você pensar em suplementação aleatória. Concorda? Ele não vai estar suplementando o quê? Não vai precisar. Né? É nesse ponto que nós estamos agora entrando, convergindo. Uhum. Após isso, nós temos que estudar na parte física que nível de condicionamento físico essa pessoa tem. Ou seja, qual é a necessidade ou se há necessidade dela fazer a suplementação, já levando em consideração a avaliação nutricional dela, sabendo qual é a quantidade necessária para ela de proteína, carboidratos, lipídios. Porque dependendo do tipo de atividade física que for fazer, precisa de um maior ou menor aporte proteico. Exato, exatamente. Falar das pessoas comuns, até alguém perguntou, né? Como que uma pessoa comum pode ter vida saudável? Então, nós que fazemos treinamento assim, de 1 horinha, 1 hora e meia, 5 vezes ao dia, né? A gente vai precisar de muita coisa? Será que a gente consegue comer só? Ou será que vai precisar suplementar? Aí também é individualizado, né? Exatamente. Exatamente. Aí veja bem, depois que você teve essas informações prévias, aí a gente pode pensar em utilizar os suplementos hiperproteicos, hipercalóricos ou reguladores. Vou dar um exemplo agora. Eu treino força todos os dias com um treinamento que a gente faz, que é o MPRO-VT. É um treinamento contra resistência, um treinamento dinâmico, que ele é um treinamento combinado, ele é intervalado e combinado. Ou seja, esse treinamento, ele aglutina numa só vez as principais vias metabólicas.
Por isso que ele é eficiente. Aí, se eu treino de uma forma adequada para o meu condicionamento físico, que já treino há muitos anos, que já Uhum. estou há muitos anos treinando e sou muito experiente, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma suplementação proteica, hiperproteica, por exemplo, whey protein. Eu Aham. vou tomar uma dose de whey protein. Para quê? Para suplementar a minha dieta. A minha dieta alimentar, nutricional já é boa. Sim, Mas eu vou fazer uma suplementação. Por quê? Porque o meu desgaste é acima do que eu seria se eu não fizesse o treinamento que eu faço hoje. certo, exatamente. Uhum. Aí eu também utilizo o suplementação reguladora para adquirir alguns suplementos vitamínicos, né? Aqueles que talvez a gente não tenha nos alimentos, pela pobreza dos alimentos, né? Pelos agrotóxicos, enfim, pela industrialização dos alimentos. E eu acho que seja prudente eu fazer o uso de forma moderada, e aí eu tenho essa suplementação para mim, que me Sim. deixa com disposição, que me dá força, que me dá massa magra, que meu músculo ele realmente ele desenvolve. Eu tenho uma quantidade de massa muscular muito grande para a minha idade, para o meu biotipo, né? Exatamente. Você Então, precisa, é isso aí, individualizar, hein? você com seu biotipo, com a sua idade, com o seu nível de atividade física, você precisa de um aporte proteico maior. A gente tem que calcular Exatamente. uma quantidade de proteína por quilo, é diferente o que você precisa e o que eu preciso. Né? Então, você precisa de mais proteína que eu preciso. Será que você vai conseguir consumir essa quantidade de proteína toda só com a alimentação? Às vezes não consegue, né? É, Eu, às vezes não consegue, porque, olha bem, só para te interromper, olha bem, existem transtornos alimentares que aham, são causados pela hipervalorização de determinados alimentos. Por uhum, exemplo, a proteína é uma coisa que todo mundo considera, né? As carnes, né? ah, As proteínas animal ou vegetal são um alimento nobre e ele, às vezes, ele é consumido de forma indiscriminada. sim. Então, Ovo. por exemplo, ao longo do dia, talvez as pessoas já utilizam proteína acima da sua necessidade. Uhum. Porque hoje em dia come-se muito ovo, come-se muita carne, É. Mas come-se muito isso aí, queijo. Marcelo, esse aí eu acho que é mais para as pessoas que estão focadas nessa questão de ganhar massa. Eu acho que nós, comuns no dia a dia, a gente tende a ter mais carência do que excesso de proteína. Eu acho que a gente acaba falhando um pouco, principalmente na questão do carboidrato. O carboidrato, às vezes, é um alimento mais fácil para você consumir na correria do dia a dia do que a proteína, né? Aí eu acho que a sua Exatamente. entra. Eu acho que é mais importante para o meu paciente tomar um whey protein no meio da. Ele vai ficar a tarde inteira sem se alimentar, porque ele não vai parar para comer. Então ele Sim, almoça certo, certo. e vai jantar 8 horas. Então ele precisa de comer alguma coisa no intervalo. Doutor, eu não tenho tempo para me alimentar. Então de repente a oportunidade dele tomar o whey protein, porque também antigamente, eu não sei se você concorda, mas o whey protein tinha que ser tomado até 1, 2 horas pós exercício para ser suficiente Sim, para anabolizar, para fazer certo. né? Hoje em dia sabe-se que o aporte proteico é mais importante do que o momento que ele vai ser usado. Se você conseguir utilizar depois do exercício, ótimo. Se não conseguir, ainda assim você vai ter o benefício. Lembrando que a maioria dos whey protein, um scoopzinho, você consegue o quê? 20 gramas, até 25 gramas, né? 30 gramas de proteína, É, né? sim. Aí Uhum. que o whey protein aí é uma opção maravilhosa, né? Sim, sim, sim. Agora, termogênico, eu não sei a sua opinião. A minha opinião sobre termogênico é o seguinte: o termogênico, o que significa o termogênico? Vai aumentar, teoricamente, ele é utilizado para aumentar a temperatura corporal para Certo, gerar energia, né? certo, E consumir caloria. certo. Os termogênicos que funcionam realmente,
eles geralmente fazem mal. Eles são à base de norepinefrina, de adrenalina, que dá uma acelerada que pode fazer mal. Aqueles que são à base de cafeína, que são inertes, que realmente não vão fazer mal, lógico que, dependendo da quantidade de cafeína, você traz um malefício também, né? A Geralmente, dose, né? a diferença, né? Eles vão Uhum. ficar, talvez, deixando você com uma sensação de bem-estar e tudo mais, mas o objetivo do termogênico, que é aumentar a temperatura, gastar energia, ele não vai fazer, né? Então, Certo. às vezes não tem necessidade, eu que vou fazer 1 hora de ginástica por dia, usar um termogênico. Não tem necessidade realmente. Ah, mas eu me sinto muito cansada. Mas aí tem outras coisas que influenciam nesse meio aí, né? É igual a creatina para aumentar rendimento. Para que eu preciso tomar creatina para aumentar meu rendimento, né? Então, o complexo, por exemplo, hipercalórico, que é são os carboidratos, eles vão ser importantes para aqueles pacientes que querem ganhar peso, né? Exatamente, isso, Então, exatamente. Olha bem, você está falando aí. todo Oi? mundo. Não vamos fazer pré-treino para todo mundo, né? Exato, exatamente, exatamente. Olha só, você estava falando dos termogênicos. Estou até com duas perguntas aqui, eu vou até ver se dá para a gente responder aqui rapidinho. Mas você estava falando dos termogênicos, a questão é o seguinte, olha bem, a gente está mergulhado numa panela onde grandes empresas, grandes marcas, grandes personalidades fazem a propaganda, né, a mídia, e joga no mercado para ser consumido. No fundo, nós estamos falando de uma luta eterna entre um sujeito que tem uma consciência e informação e um sujeito que apenas capta do meio ambiente tudo aquilo que aparece de forma indiscriminada. O marketing hoje é muito avançado. As pessoas conseguem, com o linguajar, né, com a forma como vai colocar na mídia, né, consegue convencer, sem dúvidas. Então, esse é um problema que a gente encontra porque é uma luta, na maioria das vezes, desleal. Né? Então, você falar que você não vai fazer tal procedimento e talvez o paciente vá falar assim, eu quero. Aí ela vai procurar um profissional onde vai fazer o procedimento que ela quis, porque ela viu que determinado lugar, uma determinada pessoa, da determinada marca, Uhum. que é bom, que usou e que ela quer usar nela, independente do que isso possa provocar. Então, eu acho que isso é um alerta. Uhum. Você pode dar esse alerta sobre o uso indiscriminado de substâncias. Um exemplo, a Ana Paula está fazendo algumas perguntas, vamos tentar responder algumas, né? Porque nosso tempo é tão corrido. Ela perguntou da questão dos androgênios, né? O que são os androgênios, né? Certo? Aham. Androgênio nada mais é do que o hormônio masculino, né? A mulher, ela produz hormônio masculino, ela produz o androgênio, o ovário produz um pouquinho, e a nossa suprarrenais, são duas glândulas que a gente tem, que fica ali em cima dos rins, produzem androgênio. São importantes para quê? Para dar disposição, para ajudar na manutenção da massa muscular, para responsável pelo nosso crescimento de pelo, que a gente tem alguma coisa de pelo também, né? Porém, a quantidade desses androgênios na mulher é pequena. A libido da mulher, por exemplo, a mulher precisa de um pouco de androgênio para ter libido, para ter, né, entusiasmo. O estrogênio e a Certo, progesterona dá libido na mulher. Então, certo. se a gente pensar, se eu usar um pouquinho desse androgênio, se eu fizer um pouquinho dessa reposição de testosterona, será que eu não vou ter benefício? Vai aumentar a libido, vai ajudar na hipertrofia muscular, vai te dar muita disposição. Porém, não há estudo nenhum mostrando a segurança do uso de androgênio na mulher. Então, não é recomendado nem em doses baixas, porque simplesmente a gente não tem a dose que vai usar. Mas minha testosterona tá baixa. Não se dosa testosterona em mulher. A sociedade Nossa.
de endocrinologia tem vários posicionamentos. É só entrar lá, www.endocrinologia.org.br. Tem vários posicionamentos e tem o posicionamento em relação ao uso do androgênio. A gente não sabe a dose que vai usar, mesmo sendo gelzinho, então não está recomendado para mulher. E para homem, só vai estar recomendado se existir deficiência. Então, eu tenho paciente, hoje eu atendi um paciente que tem hipoandrogenismo. Ele tem todas as características da falta de testosterona. Eu vou fazer uma avaliação e dou hormônio para esse homem, porque a vida está legal. Mas ele quer ter filho. Doutor, eu quero engravidar minha mulher. Então, peraí, tem que saber qual a reposição ideal, porque senão a gente pode casar com infertilidade temporária ou até permanente nesse homem. Então, tem que ter uma avaliação. Outra coisa que ela perguntou ali, a questão da gordura. Como que ela perguntou? Qual a metodologia para achar o percentual de gordura? A gente já comentou, é através da composição corporal. Né? Foi. Falou também que alguma médica, eu acho que é a doutora Sandra, que ela comentou, falou que 120 gramas de carne só tem 25 gramas de proteína. É exatamente isso. Né? Aí está a necessidade de suplementação. Um bife bom, parrudo, você vai conseguir 20, 25 gramas, 30 gramas no máximo de proteína. Um bife do tamanho da sua palma da mão, você vai conseguir 20 gramas. Quanto de proteína que precisa? Para a pessoa comum, varia de 0,8 até 1,5 grama de proteína por quilo por dia. Então, uma pessoa de 60 vai precisar de quase 100 gramas de proteína por dia. E aí ela não, às vezes, no café, almoço e janta, conseguir esse aporte de proteína, vai precisar, né, do whey protein. Certo, perfeito. A Ana Paula perguntou também que ela queria perder 6 quilos. E qual o exercício que ela poderia fazer para ajudar? Bom, exercício, todos os exercícios são bons. Todos. Eu não tenho nada contra nenhum exercício. O que eu acho é que tem que ser um exercício que você goste de fazer, com uma frequência constante, que seja seguro e que você tenha um acompanhamento para você poder, vamos dizer, programar o seu treinamento de uma forma, com um determinado método, né? Para não ficar muito aleatório. Porque o exercício, quando ele é feito de forma sistemática, ele traz mais resultados. Mas não quer dizer que um exercício aleatório, um exercício livre que a pessoa faça por conta própria, não melhore. Por exemplo, vamos falar uma atividade como subir escadas. Se você subir escadas, você está fazendo um movimento nos membros inferiores, né, trabalhando a musculatura, você vai gastar caloria de qualquer jeito. Mas assim, pode ser prejudicial, pode afetar a articulação. Então, tem uns perigos, uns riscos das atividades. Toda atividade física faz bem para a saúde, contanto que você tenha uma orientação e faça o exercício regularmente. Isso aí. Mas para perder peso, não tem como perder peso se não fizer um equilíbrio da balança energética. É isso aí. Ou comer menos do que, né? Ingerir menos calorias do que precisa, né? Eu acho que o melhor exercício, às vezes as pessoas perguntam, né? Doutora, qual a melhor dieta? É a dieta hiperproteica, low carb? É uma dieta da sopa? Não existe melhor dieta. É o jejum intermitente. A melhor dieta consegue fazer, né? Então, como que eu vou fazer uma dieta hiperproteica se eu sou vegetariana, né? Como que eu vou fazer uma dieta da sopa se eu vou enjoar, né? Então, assim, precisa fazer aquela dieta que você consiga fazer. Porque a gente tem que pensar... O exercício é a mesma coisa, né, Marcelo? Se eu gosto de dançar, por que não dançar? Né? Lógico. Dançar, eu já vou perder caloria. Agora, se eu tenho
de delinear, de ganhar um pouco de massa muscular, só dançar não vai ser tão efetivo. Então, eu vou ter que procurar um profissional que me ajude a atingir aquele objetivo. Tem que ter uma avaliação individualizada. Mas não necessariamente eu vou ter que ir para o ferro puxar peso, né? Você falou usar Exatamente, é. se você faz com Foi. regularidade, você vai encontrar resultado. Nas suas aulas mesmo, né? Você sempre fala, quem tem caneleira, bota. Quem não tem, não bota, né? Certo. Quem Aham. quiser com os dois pesos, faz. Quem não quiser, pega um peso só. Vai ter resultado de qualquer forma se fizer com regularidade, né? Exato. Eu vou dar um exemplo agora das questões das vias metabólicas. Só uma coisa. Oi? Só uma coisa. Se liga no tempo, tá? Para não bluf, fechar a gente e acabar do nada. Não, não. Eu estou olhando aqui no relógio, eu vi a hora que a gente começou, ainda tem 10 minutos. Ah, beleza. E vai me dar um aviso aqui, quando acabar alguns segundos, ele vai me dar um toque, dá uns 30 segundos, ele vai avisar. Para também. A questão é a seguinte, o exercício, você tem ele de uma linha aeróbia, que utiliza pouca força, né? Exercícios de longa duração. E os exercícios anaeróbios, exercícios de força de curta duração. Ou seja, você não consegue fazer aqueles exercícios por um longo período de tempo. Já os exercícios leves, aeróbios, você consegue fazer por muito tempo. Então, o que é melhor para emagrecer? Fazer aeróbio ou anaeróbio? Primeiro, o aeróbio vai ter um resultado. O anaeróbio vai ter outro resultado. Você pode emagrecer com os dois? Sim, pode emagrecer com os dois, mas é o que você acabou de falar. Se você fizer só caminhada para emagrecer, provavelmente você vai ter uma perda de massa magra muito grande. Com certeza. Muito grande. Muito grande. Magra, né, Marcelo? Então, essa é a questão que eu estou respondendo para dizer que os exercícios somente aeróbios, eles degradam a massa muscular, eles degradam o músculo e você acaba perdendo peso tanto da parte Massa magra. de gordura quanto da massa magra, massa muscular. Já os exercícios que você faz resistidos de força, você consegue emagrecer a gordura preservando a massa muscular. Aí está a diferença. Pronto. Mantendo, é o que você falou desde o início, né? Só de manter a massa muscular e perder gordura, você já está no ganho, né? Exatamente. O Preço perguntou se fazer exercício em jejum ajuda a perder peso. Tem, né, algumas pessoas que fazem exercício em jejum e tal. Metabolicamente falando, não tem muito sentido, não. Porque o nosso organismo, ele precisa de energia. Se você passou aí 8 horas, 10 horas sem se alimentar, você não vai ter energia, o carboidrato imediato, a glicose, o açúcar, o seu estoque de glicogênio que quebra ali para produzir glicose, para ser transformado em energia, você não vai ter imediatamente. Aí você vai ter que consumir, o seu organismo vai ter que lançar a mão de outras fontes para produzir glicose, porque é a glicose que é a fonte de energia. Não existe outra fonte de energia, é a glicose. Ela precisa entrar dentro da célula para fazer todo aquele ciclo ali que vai gerar ATP, que vai dar energia. Então, você vai consumir a gordura mas pode também consumir músculo. Então, se você faz exercício, você já começa a ter um catabolismo da gordura, porém também tem catabolismo muscular. Então, dependendo do grau de atividade física que você fizer, seu rendimento vai ser péssimo em jejum. Você não vai ter ganho de massa magra, porque você está gastando o seu músculo para produzir energia. Então, dependendo do que for seu objetivo, não é legal fazer exercício em jejum. Só que fazer exercício em jejum, quando a gente fala jejum, a gente está falando que não come. Se não come, não tem caloria. Se não tem caloria, não vai ajudar a perder peso. É igual o jejum intermitente. Dieta do jejum intermitente, você vai emagrecer? Óbvio, você vai comer pouco durante o dia. Você come durante 8 e fica em jejum durante 14 horas, né? Então, obviamente, que você vai emagrecer. Positivo. Antes da aula, Marcelo, o que você acha? Oi? Qual o melhor alimento para comer antes da aula? Olha bem, inevitavelmente, tá? Não tem dúvida que você precisa de um carboidrato
Porque o carboidrato, ele é o combustível 28 segundos. É o combustível do nosso Gente, músculo. valeu! O músculo funciona movido a carboidrato, a glicose. Se você não jogar o glicogênio para o músculo, ele não funciona. Se ele não funciona, você não rende. Poxa, ó, vamos deixar para a próxima, tá acabando. Gente! Valeu, valeu.